Olá pessoal, neste vídeo a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela começa em 1914 e ela termina em 1918. Então a gente vai entender por que aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Quais são os motivos para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Então a gente vai entender o processo e o que causou, né, essa grande guerra no começo do século XX. Nós somos marcados no século XX de duas guerras mundiais. Nós temos a Primeira Guerra Mundial em 1914 a 1918, nós temos o período entre guerras e nós temos em 1939 a 1945 a Segunda Guerra Mundial. Mas hoje eu quero falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Um dos principais motivos para a Primeira Guerra Mundial foi a disputa pelas colônias no continente africano e no continente asiático, que é conhecido como o imperialismo europeu, o neocolonialismo. Isso vai gerar uma disputa entre as nações de territórios. Essas nações, elas vão disputar colônias no continente. Eles estão ali em busca de recursos naturais, vários recursos naturais, minério, petróleo, e isso vai surgir uma concorrência. E nós estamos vivendo num contexto ali da Primeira Guerra Mundial, que existe o darwinismo social, que praticamente é uma ideologia de apoio, de dominar, os povos mais inferiores. Para o darwinismo social, os povos superiores, no caso, naquele tempo, os europeus, para eles seriam superiores, os detentores da tecnologia, da ciência, da comunicação, eles deveriam impor o seu poder sobre os africanos e sobre os asiáticos. Porém, essa disputa ali, no continente africano, no continente asiático, os próprios países europeus, eles vão disputar territórios e recursos naturais entre eles. E o darwinismo social também, ele tem uma concepção que, para aquele tempo, no entanto, as nações, os povos, eles se alegravam, e para eles era normal se surgisse uma guerra mundial, devido ao darwinismo social que apoiava que o forte deveria prevalecer sobre o mais fraco. Ou seja, a princípio eles queriam dominar, os africanos, os asiáticos, mas depois eles queriam dominar entre si. Surgiu uma rivalidade, uma concorrência entre eles para dominar os recursos naturais, as áreas coloniais, e eles começam a se rivalizar entre eles. É um nacionalismo exacerbado conhecido na Primeira Guerra Mundial, que é aquele sentimento de patriotismo, que a minha nação tem que ser a mais forte, que a minha nação tem que ser poderosa, um nacionalismo radical. Quando a gente fala de nacionalismo exacerbado, a gente fala de nacionalismo radical. E o que incentiva e impulsiona isso é o darwinismo social, ou seja, aquele que for mais poderoso, aquele que for mais tecnológico, mais científico, deve dominar sobre o mais fraco, E a ponto de desaparecer a cultura, a política. Então, isso incentiva esse nacionalismo exacerbado a expandir também territórios. E isso que vai fazer surgir, é uma das principais causas que vai fazer surgir, eclodir a Primeira Guerra Mundial. Os próprios países europeus vão começar a entrar em rivalidade uns com os outros. E vai criar-se, a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança ela é formada pela Alemanha, pela Itália e pelo Império Austro-Húngaro e vai formar a Tríplice Entente. A Tríplice Entente ela é formada pela França, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos e pela Rússia. Então, eles vão criar alianças e eles estão preparados para a guerra. Não é igual hoje, que
o mundo, os países tentam evitar a guerra devido às bombas nucleares. Não, naquele momento, eles estão, né, com as teorias do darwinismo social e para eles tem que haver guerra, tem que impor o seu poderio militar, tem que impor a sua força e tem que se expandir. E por isso, esses países europeus, eles já vão criando alianças anteriores, porque a questão da guerra é questão de tempo para que venha ocorrer essa guerra. E de fato ela ocorre porque a disputa se torna tanto que agora eles não querem mais aquilo, dominar, né, a cultura, dominar a política, dominar os recursos africanos e asiáticos. Agora eles querem dominar uns aos outros, né? A gente percebe na Segunda Guerra Mundial que, né, o darwinismo social chegou no seu radicalismo, no sentido, né, do nacionalismo radical mesmo, a ponto de Adolf Hitler dizer que deveria ter somente uma raça no mundo, a raça ariana, e que, né, com o tempo, né, as outras raças deveriam ser exterminadas. Como 6 milhões de judeus, eles foram, né, exterminados, como ciganos, como outros povos, né? Então, houve até mais radicalizada, né, as teorias do darwinismo social, né, através do nazismo, através do fascismo. Então, nós temos a Tríplice Aliança, de um lado, que vai lutar ali Estados Unidos, França, Inglaterra e Rússia. E do outro lado nós temos a Alemanha, temos a Itália e temos o Império Austro-Húngaro. Eles estão formando aliança, não é verdade? A Alemanha, ela forma a Tríplice Aliança para preservar os seus territórios e isolar a França. Quando a Alemanha ela faz a Tríplice Aliança, o objetivo dela é isolar, né, a França. Quando a Inglaterra vê que a Alemanha está investindo em produtos, em materiais bélicos, e a sua marinha está se tornando muito forte, mais forte do que a própria Inglaterra, que era considerada desde o século XV e XVI a rainha dos mares, a Inglaterra teme a Alemanha e ela cria-se, né, a Tríplice Entente, onde é formada a França, né, a Inglaterra, a Rússia e os Estados Unidos. Eles também forma essa aliança e a Inglaterra também entra nessa aliança para se proteger também contra a Itália e a Alemanha. No entanto, a Alemanha ela invadiu a França, né? Então, nós estamos entendendo os motivos aqui. Nós temos também a questão, né? O darwinismo social, as pessoas, os povos das nações, para eles viam o poder, a exaltação da nação, do seu país, como algo de prestígio, né? As nações deles deveriam ter prestígio, deveria ter poder e deveria ter expansão territorial. Ou seja, naquele momento cultural ali, todas essas nações europeias, as principais potências, eles não iam parar. Por isso que nós tivemos aí no século XX 2 guerras mundiais. Seja que a primeira levou, né, o genocídio, aí, levou à morte de 8 a 10 milhões de pessoas, né? Nós temos aí as bombas químicas que inaugura na Primeira Guerra Mundial, os tanques, as metralhadoras, que são usadas, né, como armas bélicas durante a Primeira Guerra Mundial, né? E o estupim da guerra, o motivo, eles precisaram de um motivo. Eles queriam dominar, eles queriam impor, e era questão, né, que fortalecia nesse tempo, eles tinham esse pensamento, né? O darwinismo social, né? É onde os mais fortes, eles deveriam dominar sobre os mais fracos. Então, isso era um sentimento que fortalecia a guerra, né? Que fortalecia e colocava na ideologia, no pensamento, na alma, né, das pessoas, da sociedade, dos seus países ali, a sociedade dos seus países, que eles deveriam, né, impor, e existia um nacionalismo exagerado que para eles serem os mais fortes, eles deveriam dominar sobre os mais fracos. Para isso também há uma corrida armamentista, né? Eles se preparam e existe uma corrida armamentista porque eles estão se preparando para esse momento. Então essa teoria ela fortalece a guerra, ela fortalece a dominação de uma raça sobre outro, sobre um país sobre outro, e o fim seria, né, a guerra mundial.
Diferente do contexto de hoje, que as pessoas temem as bombas nucleares, naquele momento não, eles estavam esperando para que acontecesse essa primeira guerra. Porque para eles tinham que anexar territórios, a guerra era uma forma de mostrar a sua superioridade, de impor a sua economia, de impor a sua política, de impor a sua cultura sobre os outros países. E era isso que eles estavam querendo. Não bastasse somente dominar, né, a África e a Ásia, né, o continente africano e a Ásia, onde houve práticas de violência, africanos que não exerciam uma boa função ali no seu trabalho, eles eram mutilados, braços mutilados, pernas mutiladas. Não bastasse essa violência, essa tortura, não bastasse, né, ser explorados os recursos naturais da África e da Ásia, agora eles queriam mais. Eles queriam, como se diz, subjugar entre eles mesmos. E esse conflito de disputa, de poder, para mostrar quem, né, é o mais forte, o mais, como se diz, na teoria do darwinismo social, o mais forte tinha que dominar o mais fraco. O mais forte tinha que, né, e a forma deles mostrar sua força era através da guerra, era através dos poderes bélicos, era através da tecnologia, era através da industrialização. Então, para eles, era um motivo, vamos dizer, no entanto, quando a Primeira Guerra ela começa, vários povos dos países, eles ficam entusiasmados e alegres, né? Pense só, né? Naquele tempo, eles ficaram alegres, entusiasmados por começar a Primeira Guerra Mundial, porque eles queriam provar, seja a Itália, seja a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, que era melhor do que a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e a Rússia. Então, para eles não temiam a guerra, e pelo contrário, eles queriam dominar, eles queriam impor o seu domínio sobre os mais fracos, e aqueles que perdessem seriam uma raça, vamos dizer, né, inferior, e que deveria ser dominadas por aqueles que são mais fortes, belicamente, né, politicamente, economicamente. Então, a gente tem que entender essa cultura. O que passava no pensamento daquela sociedade naquele tempo era justamente isso, né? Teorias que incentivavam a guerra, que incentivavam a dominação sobre os mais fracos. E os que sofreram mais, primeiramente com isso, foram os africanos e os asiáticos. Mas se não bastasse isso, eles vão começar a lutar entre eles e impor o seu poder também agora bélico e militar, e essa rivalidade, essa criação de alianças para dominar entre eles mesmos, os mais poderosos, competir, né, em um campo de batalha, quem deveria ser o mais forte, o mais poderoso e ter com mais concentração de recursos naturais e também de território. Por isso que a Primeira Guerra Mundial ela começa. E o estupim da Primeira Guerra Mundial é a morte, né, do imperador austro-húngaro, Francisco Ferdinando, né? Francisco Ferdinando, ele é assassinado por um bósnio, né? E descobre que existe uma influência da Sérvia, né? Quando o imperador, o herdeiro do trono da Áustria, ele é assassinado por esse bósnio, por esse nacionalista bósnio, e tem ali as mãos da Sérvia, a influência no assassinato da Sérvia, a Áustria declara guerra com a Sérvia. E a Áustria declara guerra com a Sérvia, a Alemanha apoia a Áustria, a Itália apoia a Áustria, e a Sérvia está do lado da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos e da Rússia. E aí dá início à Primeira Guerra Mundial, com o assassinato do imperador e herdeiro Francisco Ferdinando do Império Austro-Húngaro. E a guerra começa ali em 1914. Então a gente percebe que os motivos da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato, né, do arquiduque Francisco Ferdinando, né, o imperador austro-húngaro, né, o herdeiro ao trono, que ele é assassinado em praça pública e descobre que tem as mãos da Sérvia, que está aliada com a Alemanha, com a Itália, que tem uma aliança, né, com a Alemanha, com a Itália e também, né, com a Sérvia. E aí começa-se, né, a guerra, porque a Sérvia também, né, tem ali os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e a Rússia. E aí estoura
né, a Primeira Guerra Mundial. Esses países eles já construíam uma aliança muito antes da Primeira Guerra Mundial, porque era questão de tempo, com esse pensamento do darwinismo social, com esse nacionalismo exacerbado, era questão de tempo para eles entrarem em combate em campo de batalha, né? Então nós temos aí, né? E quando começa, eu quero enfatizar, né, a Primeira Guerra Mundial, as pessoas, os povos das nações, eles ficam alegres, eles ficam entusiasmados. É como se eles fossem disputar quem era o mais forte, quem era o mais poderoso. A princípio eles acharam que a guerra ia durar meses, que a guerra acabaria muito rápido, mas uma guerra que ia durar meses durou 4 anos. E quando foi chegando para 6 meses, aquele êxtase de alegria e entusiasmo foi se acabando e foi foi surgindo tristeza, desânimo, e a Europa foi sendo destruída, a economia, a indústria, tudo foi sendo afetado, né, no continente europeu devido a essa guerra mundial, a Grande Guerra, né? Então nós temos aqui, eu quero falar as etapas da Primeira Guerra Mundial. Nós temos aqui o período, a Guerra de Movimento, né, que é a primeira etapa, e ela começa em 1914, quando a Primeira Guerra começou, né? A Guerra de Movimento, né? A Alemanha tenta uma vitória rápida contra a França. Ou seja, né? Ela avança rápido inicial, a França resiste e a guerra não termina rapidamente. Ou seja, né? A gente percebe que a Alemanha ela tenta invadir a França, ela tenta conquistar o território da França, mas a França consegue resistir, né, o exército alemão, e, né, ela não consegue ter êxito, ela não consegue ser bem sucedida no seu levante e no seu avanço ali, e ela consegue resistir, né, e a guerra não termina, né, rapidamente. Ou seja, eles achariam os alemães estavam preparados, a marinha alemã era a maior marinha daquele tempo. Eles achavam que ia conseguir invadir o território da França e subjugar a França com uma certa facilidade, colocando, né, como eles os vitoriosos da Primeira Guerra Mundial, mas a França consegue resistir e se prolonga por mais tempo, né? Lembrando que de um lado está a França, a Inglaterra, os Estados Unidos e a Rússia, e do outro lado está a Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro, né? O que vai definir a vitória na Primeira Guerra Mundial, né? E inclusive, né, nós temos hoje aí a maior potência ainda, os Estados Unidos, e ele se tornou potência devido às 2 guerras mundiais que foram na Europa. A Europa ficou praticamente totalmente destruída, né? Sua parte urbana ficou destruída, sua economia enfraquecida. Então a Europa teve que se reconstruir 2 vezes e o território dos Estados Unidos praticamente ficou intacto. Os Estados Unidos se aproveitou, né, das 2 guerras mundiais e se ascendeu como a maior potência econômica do mundo devido à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a Inglaterra foi uma grande potência mundial, a França também foi uma grande potência mundial, né, deixando agora para os Estados Unidos assumir o posto com as 2 guerras mundiais que praticamente destruiu o continente europeu. Né? A segunda etapa da Primeira Guerra Mundial é a Guerra de Trincheiras, né? Essas guerras de trincheira abriu-se valas por vários quilômetros e os soldados, para se proteger dos mísseis, se proteger das balas, né, das metralhadoras, das armas, das granadas, eles entravam dentro dessas valas. Então, essa guerra foi a guerra mais longínqua, né, que durou, foi o período da etapa da Primeira Guerra que durou mais tempo, foi o momento das trincheiras, onde os soldados ficavam nessas valas, e ali soldados morriam, e às vezes soldados ficavam ali semanas, meses, os corpos eles não conseguiam tirar, águas também caíam na vala quando chovia, soldados morriam infectados, muitos ratos, corpos de pessoas humanas ali nessas valas, e muitos soldados morreram de peste, de doença, de infecção, né? Morreram
devido a doenças, devido ao ambiente insalubre nessas valas. Foi um momento muito triste e de grande horror, né? Na história da humanidade, né? Então a guerra se transforma em um conflito parado, com soldados vivendo em trincheiras, né? Lama, doenças e fome. Uso de novas armas. Nós temos a invenção das metralhadoras, dos gás tóxicos e dos tanques, os primeiros tanques, né? Altas mortes e pouco avanço. Ou seja, né, a guerra ficou de 1914, né, 14, 15, 16, 17. A guerra ficou praticamente quase os 4 anos nas trincheiras. Ou seja, foi um momento, né, lento da guerra e um momento de grande salubridade, que soldados que não morriam por tiro, morriam com doenças, morriam infectados na lama, né, na água suja, misturado ali, né, com corpos humanos, com ratos nessas valas e levando muitos soldados à morte também, né? Então nós temos aí, né, enfatizando que a Primeira Guerra Mundial, né, morreram aproximadamente de 8 milhões a 10 milhões de pessoas, tá? E em 1917 nós temos a entrada dos Estados Unidos para a Aliança da Entente. Lembrando que existe a Aliança da Entente, e a Aliança da Entente é a França, a Inglaterra, a Rússia, e entra agora os Estados Unidos. Estados Unidos, ele entra por motivos econômicos. Estados Unidos tinha alianças econômicas com a Inglaterra e com a França, e ele não queria que a Alemanha e a Itália ganhassem. Por isso, os Estados Unidos se alia com a Inglaterra e com a França e vai lutar, né, junto com a Tríplice Entente, né? Nós temos a Tríplice Aliança e nós temos a Tríplice Entente. E ele vai lutar ao lado da França e da Inglaterra. E isso aí vai mudar o curso da guerra, fazendo que, né, a Tríplice Entente ela vença a Tríplice Aliança com a Alemanha e, né, Itália e também o Império Austro-Húngaro, né? Então, os Estados Unidos ele entra porque ele é atacado por submarinos alemães. Ele tem interesses econômicos e isso vai mudar o rumo da Primeira Guerra Mundial. Nós temos também, né, em 1917, a saída da Rússia. A Rússia perdeu milhares de soldados. A Rússia, na verdade, na Primeira Guerra Mundial, ela não estava preparada para lutar, para batalhar na Primeira Guerra Mundial. A Rússia, ela se encontrava, né, na monarquia de Nicolau II, e a Rússia era muito atrasada industrialmente, tecnologicamente. Então a Rússia ela perdeu milhares de soldados, porque muitos soldados russos não tinham equipamentos bélicos. A Rússia não estava preparada belicamente para entrar numa guerra. E a Rússia se encontrava num problema econômico muito grande, numa situação precária, de miséria, né? A predominância da economia russa era rural, eram os camponeses. A Rússia ainda era um país muito agrário, muito rural, muito do campo. E ela entrou para a Primeira Guerra despreparada e ela perdeu milhares de pessoas. Quando Lenin, né, ele dá o golpe e há a Revolução Russa ali e há a implementação do socialismo dentro da Rússia, a primeira coisa que Lenin faz é tirar a Rússia da guerra. Porque a Rússia, além de estar numa guerra, está enfrentando problemas econômicos seríssimos, está atrasada tecnologicamente, industrialmente, e existe até o famoso lema de Lenin, né, que é paz, pão, né, que ele fala, né, paz e pão é o que ele quer, né, ele quer paz, ele quer tirar a Rússia da guerra, né, ele quer pão, ele quer prosperar o povo russo. E por isso o Lenin, né, que é o líder da Revolução Russa, ele tira a Rússia da guerra em 1917, que é a data que acontece, né, a Revolução Russa, né? É paz, o lema de Lenin é paz, pão e terra. Ele quer, né, fazer a reforma agrária da terra para que todos tenham direito da terra. Ele quer paz, ou seja, ele tira a Rússia, né, da guerra, e ele quer pão. A intenção dele é melhorar economicamente a economia da Rússia, né? Então,
Com isso, a Alemanha ela ganha forças ali no lado oriental da Europa, porém ela já estava estagnada, ela já estava enfraquecida com a entrada dos Estados Unidos. E nós temos aí, né, como desfecho, o fim da guerra em 1918. A Alemanha não aguenta mais, né, e ela se rende, né, e aí a Tríplice Entente ela sai como vencedora na Primeira Guerra Mundial, junto com os Estados Unidos, junto com a França, junto com a Inglaterra e junto aí com a Rússia que tinha saído, né? A Alemanha sai derrotada, né? A Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro sai derrotado na Primeira Guerra Mundial, né? Tem a assinatura do armistício, a rendição da Alemanha, e em 1919 cria-se, né, um tratado de Versalhes, que é um tratado na França, aonde culpa a Alemanha por toda a guerra. A Alemanha ela é humilhada e ela é penalizada a pagar uma alienação enorme. A Alemanha ela perde territórios, né, territórios alemães. Ela perde territórios, ela é obrigada a pagar uma grande quantia de indenização, né? Toda a culpa, vamos dizer, né? Toda a responsabilidade da guerra é jogada na Alemanha. E é por isso que vai acontecer a Segunda Guerra Mundial, porque os alemães se sentem injustiçados, humilhados, ficam magoados, revoltados com a pena do Tratado de Versalhes, surgindo o sentimento de revanchismo dos alemães, aonde, né, se acende ali Adolf Hitler com o partido nazista, que vai, né, surgir a Segunda Guerra Mundial. Então nós temos aí o Tratado de Versalhes em 1919, a Alemanha é punida severamente, perda de territórios e indenizações pesadas, né? E nós temos, né, o fim dos impérios aí, o fim do Império Alemão, o fim do Império Austro-Húngaro e o fim do Império Otomano. E saindo aí a uma nova, né, um novo território na Europa, né, a um novo mapa da Europa depois dessa guerra também, com o fim do Império Austro-Húngaro, com o fim do Império Alemão e com o fim do Império Otomano, né, a um novo mapa no continente europeu e o fortalecimento dos Estados Unidos economicamente aí se ascendendo como uma das principais potências no mundo, onde ele tem se mantido até hoje, junto agora com a China, e esse né, é o desfecho da Primeira Guerra Mundial. Então hoje nós falamos, né, sobre a Primeira Guerra Mundial, os motivos da Primeira Guerra Mundial, o porquê que aconteceu a Primeira Guerra Mundial, que estava impregnada essa cultura, né, de supremacia, de subjugar, de domínio, de expansão território, algo que hoje a gente vê algo como nocivo. Naquele contexto ali, eles estavam se preparando porque eles tinham essas teorias dentro deles, que eles deveriam impor, que eles deveriam mostrar a sua força, e a sociedade tinha isso na mente, mas quando eles viram os reflexos de milhares de pessoas mortas, aí eles viram a realidade das coisas, né? Tenho certeza que, como se diz, eu estava lendo um livro aqui, como diz o autor, né? Aquele êxtase, aquela alegria foi se acabando e foi entrando a tristeza e o desânimo quando a guerra ela não acabava, né? E se você gostou aí sobre esse vídeo da Primeira Guerra Mundial, eu expliquei aqui sobre a Primeira Guerra Mundial, se inscreva, curta, compartilha, né, para as pessoas aí, para que elas adquirem conhecimento, né, cultura, sabedoria, para que a gente venha aprender, né, sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu falei nesse vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial. No mais, um forte abraço e que Deus te abençoe.